Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Carnaval Sem Julgamento. Agora eu já fui direto no videocast para não falar mais podcast, Bruno. Não é mais, gente, é gravado, né? Aí fica. Porque toda vez que eu falo do nosso podcast, eu sou corrigida pelo meu parceiro, minha dupla, Bruno Chateaubriand. Faço aquela zoaçãozinha básica, sem confete, sem serpentina, mas a gente brinca um pouquinho. Que bom, Bruno tá mais uma vez ao seu lado para fazer uma coisa que a gente ama, que é falar de carnaval. De escola de samba. Carnaval e desfile de escola de samba, seguindo o que a gente tem feito aqui durante essas últimas semanas, conversando com os representantes, com os artistas, com os dirigentes que integram as 15 agremiações da Série Ouro, que desfilam na sexta e no sábado de carnaval. Na Marquês de Sapucaí. Por quê? Por quê? Sério, Ouro é na tela da Band. A gente sobe, desce aqui e fala isso 30 fala vezes. Isso o dia inteiro, O né? dia inteiro. Mas agora, Bruno, a gente vai falar sobre algo que você canta nos meus ouvidos. Menina! Sistematicamente, gente, eu vou até todos mostrar. os dias. Gente, porque a gente vai eu vou contextualizar. Nós vamos conversar com os artistas, com os especialistas que integram a terceira agremiação a desfilar no sábado de carnaval na Marquês de Sapucaí. Eu tô falando da Arranco do Engenho de Dentro. Pois que é. E aí, olha isso, eu falei, eu canto todos os dias. canta todos os dias o samba, gente. Eu ligo pro Bruno, a gente toma, ele canta bom dia, e aí ele entra cantando Dou gargalhada. Pois é, e olha, vida. eu fiz uma publicação recentemente Com esse samba. Tem 1.065.000 visualizações. Aqui, ó, dá até pra mostrar, dá pra ver? Não vai dar pra ver, mas tudo bem, dou o print de tela. 1 milhão de views já. Pois é, o samba do Arranco com mais de 1 milhão de views, né? E aí foi uma brincadeira com uma plaquinha minha, mandando um recado bonitinho, né? Uma palhaçadinha. Uma palhaçadinha que tem tudo a ver com esse enredo. Exatamente. Seja muito bem-vinda, carnavalesca. A única carnavalesca da Marquês de Sapucaí, ano passado e esse ano, 25 e 26, é a única mulher assinando o desfile de uma escola de samba. Isso pra gente falar disso aqui, é lindo óbvio. a parte ela fazer parte desse lugar, mas ao mesmo tempo a gente se coloca num lugar assim, gente, mas por quê? Tínhamos Rosa Magalhães, Márcia Lage, tínhamos Maria Augusta, tantos nomes importantes, Lícia Lacerda, que era outra carnavalesca, que chegou a trabalhar com a Rosa lá, inclusive no Império Serrano, no icônico Bumbum, Taticumbum pro Gurundum. Então, muitos nomes, muitas mulheres, né? E aí, hoje só tem você. Recentemente saiu uma matéria da Nick no Globo. Isso. Né? Até fui nutrir um pouco lá para fazer a pauta da nossa conversa de hoje. Pois é, essa é uma matéria da Nick que o Bernardo Araújo, que é meu colega de Estandarte de Ouro, foi quem assinou, ele colocando, né, que a chamada era: não temos Márcia, Augusta, Rosa, só sobrou ela, no caso ela, né? Só a Nick. E a Nick, antes de mais nada, parabéns por essa representatividade, por você estar colocando o trabalho de uma mulher na avenida, numa agremiação hoje que vem com muitos lugares representatividade, né? Tem uma presidenta, tem uma mestra de bateria, tem uma vice-presidenta, tem uma carnavalesca, então é uma escola que tomou esse lugar do feminino e falou assim: estamos aqui, representamos, podemos estar aonde vocês querem, da forma como vocês querem. Então no carnaval é isso: se você quer bordar, você borda; se você quer dançar, você dança; se você quer escrever, você escreve; se você quer evoluir em qualquer processo, no musical, no da dança, no da pesquisa. A gente está com o enredista também, com o Arthur aqui. Então é muito legal esse lugar hoje que o Arranco tem, e passando essa mensagem. Que bom, gente. Eu fico muito feliz de estar no carnaval, né? Eu fico feliz de ainda estar podendo mostrar minha arte, né? Mas eu sempre falo, eu fico muito triste de ser a única. Eu queria mais mulheres, eu queria mais meninas estando nesse espaço, ocupando esse espaço, porque tem tantas aí artistas tão talentosas e que não sabe nem como chegar, como pisar dentro de um barracão, como fazer para estar ali, sabe? Atuando. E mesmo aquelas que, de uma certa maneira, já começaram, não têm esse convite, não recebem esse convite para estar assinando uma escola de samba, para estar assinando até ser assistente. Então, assim, é ainda muito difícil, sabe? Então, eu fico muito triste com isso, porque eu queria mais. E com a perda dessas todas, eu fiquei mais, assim, me sentindo mais sozinha, sabe? Bem ou mal,
enquanto ano passado tinha a Maria Augusta, mesmo não estando atuando como carnavalesca, mas ela estava ali, sabe? Quando eu encontrava, quando as mensagens, quando ela me mandava mensagem. Quando o ano passado, no último carro, eu fiz uma homenagem a ela e ela acabou o desfile, ela me ligou agradecendo, toda feliz, sabe? Ela, eu queria ter conversado com você antes, mas não pude ir no seu barracão, queria tanto ter ido, mas o desfile foi lindo, sabe? Eu ainda me sentia de uma certa forma acolhida, sair abraçada. Agora, esse ano, sinceramente, eu tô assim, sabe? Sozinha, sabe? Eu me sinto realmente sozinha. Então, isso é triste. Eu fico feliz de ainda estar resistindo, de ainda ter força, tirar forças para eu continuar, porque não é fácil. A gente conversa, o carnaval é lindo, é maravilhoso, é uma festa, é uma coisa deslumbrante para quem é folhão, para quem assiste. A gente que está ali trabalhando no dia a dia, a gente sabe a dureza que é, principalmente numa série ouro. Sim. Né? Principalmente sendo, de repente, a única, sabe? Então, não é fácil, não é fácil. Então... E aí, vamos contextualizar, só, apesar de que a gente faz esse programa muito para nossa bolha do samba, a bolha dos apaixonados por escola de samba. Mas quando a gente fala da dificuldade, gente, é importante a gente lembrar que hoje o Grupo Especial tem uma cidade do samba. Existe uma promessa de que teremos a Cidade do Samba 2, Cidade do Samba Rosa Magalhães. Está em construção. Mas até o presente momento, todos os artistas da série Ouro, eles trabalham em barracões em vários lugares da cidade. Tem desde a Avenida Brasil, tem outros próximos ali da Cidade do Samba. No caso do Arranco, o barracão de vocês permanece naquele... É perto da Central do Brasil. Perto da Central do Brasil. E são barracões que não têm, muitas vezes, cobertura, ou seja, são barracões que quando chove você tem um problema ali. São barracões que alguns deles não tem nem banheiro, né? As condições são insalubres muitas vezes. E a maior dificuldade do nosso barracão, que a Nick sempre fala disso, são os fios. Não é o tamanho do barracão. O pé direito é muito baixo. E aí a gente não consegue pensar, carros grandes, carros altos, porque não tem como fazer dentro do barracão. Sim, por exemplo, um barracão que é muito próximo ali da Cidade do Samba, que é o da Estácio de Sá, é um barracão que também não tem cobertura. E ano passado não choveu. Um mês antes do carnaval. E até conversando com o carnavalesco, eu falei, nossa, você deu muita sorte. Ele, pois é, porque se tivesse chovido, o trabalho, né, triplica muitas vezes, né? Porque você tem que rearrumar o que já estava arrumado. E hoje o carnavalesco da série Ouro, por isso essa grande dificuldade, ele tem que montar uma alegoria pensando numa Legolândia. É uma peça aqui sendo montada num lugar e a outra sendo montada no outro. Daqui a pouco você só vai montar de fato no dia do desfile, né? Aquelas pecinhas, aquele quebra-cabeça. Então tem que ter uma visão muito especializada, inclusive, para isso. Por isso a gente valoriza tanto o trabalho de vocês. Por isso esse tom crítico que às vezes as pessoas colocam de uma forma ou de outra, a gente que visitou e visita os barracões, a gente sabe da dificuldade, né? De toda essa dificuldade. A gente torce para que isso daqui a 1 ano e meio, né, esse processo mude, né? Como existe essa promessa da Cidade do Samba, que está em construção, mas eu só acredito vendo, tá? Tudo quando a gente lida com política, a gente só acredita vendo. E aí, mas eu acredito que isso aconteça, sim. Mas eu acredito, sabe no quê? Que a Arranco vai fazer um lindo desfile desse 2026, leve, divertido, a partir do enredo deles, Bruno. Vamos nessa linha de início falar desse carnaval de 2026. Bem que é na linha de início, né? Mas claro. No final. Gente, ele me tira o dia inteiro, Arthur. Você não tá entendendo. Qualquer coisa que eu falo... Dou gargalhada. É isso. Feliz da vida. Mas o samba é contagiante, né? É contagiante, né? Então, e quando a gente ouve a voz da Pâmela do Tinoco... explicar pra todo mundo o enredo do Arranco para 2026. A gargalhada é o chamego da vida, que faz uma homenagem. Arthur, as palavras são suas, por favor. Ao Palhaço Chamego, que era interpretado pela Maria Elisa Alves dos Reis. Mas eu acho que a parte mais legal da gente voltar no Carnaval Sem Julgamento desse ano é dizer uma coisa. Pra galera que tá assistindo agora, procurem o programa do Arranco do ano passado. No ano passado, Dona Nick começa o programa dizendo: eu tinha a ideia de um enredo. E aí essa ideia de enredo eu mudei depois. Porque a gente se conheceu em 18 de março, primeira feijoada da escola. E aí ela me leva num cantinho e fala assim: tô sabendo que a escola tem você como enredista e tal, então vamos trabalhar. Já tem uma ideia de enredo. E aí ela falou o enredo. 2 dias depois, teve a coisa do sonho e tal, ela me ligou, tinha mudado o enredo. O enredo era esse. Tinha que ser, gente. E tinha que ser no Arranco. Por quê? Porque a Maria Elisa e o Arranco nasceram no mesmo dia. É essa coincidência, Bruno. Sabe aquelas coisas da mágica do carnaval?
tem um pouco da mágica nesse enredo, porque acontece justamente isso, essas coincidências inexplicáveis que o Arthur tá falando, né? E qual é a data? 21 de março. Maria Elisa é de 21 de março de 1909, o Arranco é de 21 de março de 1973. Olha. E esse anúncio desse enredo do Arranco reforça justamente uma característica da escola, né? Que é novamente de colocar a luz em mulheres, em histórias femininas, de força, de superação, isso tudo, né, Nick? É isso aí. Eu venho já desenvolvendo há um tempo essa temática. É aquilo. Ainda mais hoje, sendo a única, eu acho que eu tenho que reforçar isso. Não adianta a gente só defender, que lindo, eu sou a única mulher, tá ali atuando, e se minha arte não fala por isso. Então, a minha arte tem que também ter esse protagonismo, essa visão. E quando eu escolho esse enredo, né, ano passado, e não pude, guardei, e quando veio esse ano, eu falei assim, cara, é esse ano. Não sabíamos ainda dessa coincidência de datas, tá? Não tinha me tocado para ver quais seriam as datas. Quem despertou isso na gente foi a Mariana. Eu chego lá depois. Mas era necessário esse enredo, porque era um enredo que a gente queria, era um ano para celebrar. A gente veio de um desfile do ano passado que foi muito bom, sabe? A escola teve a melhor colocação dela. Foi um 7º lugar, uma depois ótima que veio para Marquês de Sapucaí, ela ficou em 7º lugar. A gente ganhou o prêmio de melhor samba, de melhor enredo. E a escola veio bem. A gente fizemos a contratação da Laísa como mestre de bateria. Eu falei assim, cara, esse ano tem que ser esse enredo. Esse enredo é uma celebração, é você soltar a sua gargalhada, é você soltar a sua alegria. E é um enredo para comemorar, é aquilo que você falou. A escola é para vir leve, solta, brincando, feliz, sabe? Que é uma característica da escola também. E são histórias que se combinam perfeitamente com o Arranco. Toda a trajetória de vida da Maria Elisa, né? Ela como palhaço chamego, toda essa família, essa união do Circo Guarani, tudo levado na alegria, na leveza, essa magia do circo, ela sempre deixar o riso cair, nunca transpareceu uma tristeza para os filhos, sabe? Essa alegria, essa força de viver também é do Arranco, sabe? O Arranco ali com a família, a Diná, a Tatiana, eles sempre buscam, deixa a tristeza ali, vão mostrar essa alegria para fora, sabe? Todo mundo tem problema, a gente sabe que todos têm. Mas eu acho que o intuito é esse, essa mensagem também, é soltar essa gargalhada, vamos ser felizes, sabe? Nesse momento, o carnaval é para isso, essa festa é para isso, e como isso se combina com o circo, porque o circo também é isso. E numa conversa com a Mariana, que é a neta, né, do palhaço chamego, neta da Maria Elisa, ela que falou, gente, chorando já, porque tudo ela chora emocionada. Ela é muito emocionada. E ela, eu descobri que o aniversário da minha avó, da vovó, é junto com o aniversário do Arranco. Aí que eu olhei, Arthur, a gente não sabia. Eu falei, Arthur, a gente não sabia disso. A gente não parou para pensar, que a gente focado tanto com a defesa, com a escrita, a gente não parou para pensar. Eu falei assim, tá vendo como não é coincidência? Tinha que ser no Arranco. E você também tem uma história relacionada ao circo, né? Você também tem aí no seu currículo uma passagem de figurinos no circo, né? Tenho. Em 2007, eu trabalhava na Beija-Flor com o Lousada, era assistente do Lousada. E nesse ano eu falei, eu quero não quero mais ficar aqui, vou sair, dar um tempo de carnaval. E meu amigo Júnior Perim, que é o representante, o dirigente ali do Circo Crescer e Viver, que eu já conheci ele da Porto da Pedra, ele me chama, eu tô precisando de uma pessoa para fazer o figurino junto com o Rui Cortez, que era o que assinava os figurinos, né? Ele tá precisando de ajuda, a gente tem um prazo para entregar. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, já desenhando com ele, já criando fantasia, eu levo ele para esse mundo meio que do carnaval. O figurinista, né, o Rui, que ele não conhecia. Levei ele para conhecer a máquina de fazer placa em vácuo, que a gente usa muito em carnaval, porque a gente precisava de umas cabeças que tinham os cavalos e tinham os bichos, e ele ficou encantado. Ele falava, nossa, você é uma caixinha de surpresa, como você sabe disso, menina? Como você descobre esses lugares? Eu falei, é o carnaval. E então, a gente fez esse trabalho, foi incrível, foi um trabalho lindo que eu fiz no Crescer e Viver com ele. E percorreu o Brasil inteiro aquele festival, aquele projeto deles, daquele ano. Mas o mais legal foi como eu me apaixonei pela arte circense. Eu passei a conhecer, sabe, a ser amiga do trapezista, do rapaz que fazia, a menina que fazia a palhaça, a Renata, que depois virou muito amiga minha.
a garota que estava grávida, linda, que fazia a lira, o aéreo. Então eu passei, eu falei, gente, eu quero fazer um dia isso. Eu chegava até a fazer aula com elas, sabe? Porque eu ia para lá para fazer o figurino, já ia com roupa leve para tentar ir fazer cama elástica, fazer as coisas que todas que tinha no circo. E eu me apaixonei. Ali eu nem sonhava em ser carnavalesca, né? Mas eu falei, um dia, quando eu for, eu quero fazer um enredo sobre circo. É isso, Mas chega a hora. chegou a hora, esse ano, mas há 4 anos atrás, eu nem estava no Arranco, foi quando eu pesquisando sobre, nem sei como foi que surgiu Palhaço Chamego na minha frente na internet, mas eu pesquisando, eu descobri a história do Palhaço Chamego pelo filme do documentário, esse que a gente vai exibir agora na quadra, Minha Avó Era Palhaço, feito e produzido pela Mariana. Quando eu vi o documentário, eu chorei, assim, me emocionei e falei assim, cara, aí tá o enredo que eu quero de circo. Porque não é só o circo. É uma história por trás desse circo. É a história dessa mulher, é essa temática que eu venho desenvolvendo, essa bandeira que eu venho levantando do feminino, exaltando mulheres e tal. Eu falei assim, esse é um enredo. Comecei já a pesquisar, juntando coisas, né? Aí veio pro Arranco, conheço ele e falei, vamos fazer esse enredo. E aí surgiu... E o título do enredo é uma coisa muito engraçada. Surgiu de uma conversa nossa no WhatsApp. A gente trocando meme, trocando figurinha, pensando como é que ia ser o corte do enredo. E aí eu viro pra ela e falo assim, a gargalhada é o chamego da vida. Aí ela, nossa, gostei, é um título bom. Eu falei, você acha? Ela acha. Aí eu falei, eu acho não, é esse. O Arthur é maravilhoso para dar título nos enredos. E aí o título ficou, a gargalhada é o chamego da vida. E é um enredo muito bacana porque assim... É também uma celebração, é esse momento de 4 anos da escola, no especial, 4 anos de muita luta da família para colocar carnaval na rua. A gente faz desse terreiro de Zé Espinguela, que é o primeiro enredo que a escola faz quando volta para Marquês de Sapucaí, faz dele um picadeiro. E aí nesse terreiro de Zé Espinguela cabe a escola toda e todas as histórias do Guarani vão se cruzando com as histórias da escola. Desde a nossa segunda porta-bandeira, que é babá do sobrinho da presidente, ao mesmo tempo que é uma figura muito representativa, porque o Morango é o primeiro homem cis a ser porta-bandeira na Marquês de Sapucaí. Sim. A própria relação que ele tem da Maria Elisa ser uma mulher E trouxe o pavilhão para eu beijar no ensaio técnico, fiquei todo emocionado. E o Morango se veste de porta-bandeira para viver o sonho, que é esse mesmo sonho que a Maria Elisa tinha, de tocar legal, o circo de gente. família. É legal você puxar isso, muito legal, porque tem um cruzamento de histórias, né? As histórias aí, elas se repetem muitas vezes. Não, e a história da Maria Elisa, além dela ser, quando o pai morre, né, o João Alves morre, ela assume o circo, ela passa a ser a dirigente do circo, ela passa a ser o personagem principal, o Palhaço Chamego, ela que costurava as roupas, ela que fazia a comida, a feijoada maravilhosa, ela que fazia as balas para fazer renda, né, para vender no circo. E é a mesma coisa da nossa Diná, a nossa presidente, que é a dirigente, a responsável ali pelo Arranco, ela que faz a feijoada da escola quando tem os eventos, ela que faz as comidas, ela que nossa costureira, que costura todas as fantasias, se cruza muito as histórias, sabe? Então, é aquilo. Quando vem datas de aniversário, a gente vê o arrepio no braço, não é coincidência, gente, era pra ser. Era pra ser. É Não, interessante, eu acho muito bonito isso, quando o enredo, que é escolhido aí pelo artista, junto com a gestão da escola, ele tem uma linha de conexão com o território, né, com a verdade daquele território. Isso. Porque a gente, até dentro desse lugar de debate, quando o artista se coloca numa posição muito superior àquele território, falando assim, não, eu quero escolher isso, vou falar disso, e não dá liga com o território, a coisa não acontece. E é interessante a gente descobrir, a gente está tendo essa oportunidade de saber a data de aniversário da escola de samba, sem ter que entrar numa Wikipédia aqui, porque tem uma linha de conexão direta com o enredo, né? E tem uma linha de conexão com a gestão da escola, que tem uma linha de conexão com a carnavalesca, que tem uma linha de conexão com você, com o enredista, que tudo foi se cruzando. E aí é muito bacana, né? Porque as pessoas cantam de forma diferenciada, cantam com brilho no olhar, quando elas entendem exatamente que aquilo ali é uma verdade daquele território. E acho que tem muito isso, a gente que acompanhou os ensaios técnicos, né, Bruno, na Sapucaí, quando a gente estava ali no desfile da Arranco, a gente estava como? Exatamente como a Nick falou, leve, né? A gente estava rindo, E a gente estava chovia, chovia, e a muito. gente estava se divertindo ali acompanhando Choveu aquilo, né? muito, lavou a alma, né? Foi, né? A gente teve Foi. exatamente essa sensação, né? Você sabe que dentre essas coincidências, a gente nessas
buscas e pesquisas, eu também levantei um dado que diz que um dos compositores do samba, que é o Ricardo Ferreira, ele confidenciou, inclusive, que tem um trecho do samba, que é justamente esse que fala do chamego, que ele fez dedicado para a namorada dele, pensando. Então, quando ele escreve que o meu arranco é chamego da avenida, era uma homenagem também à namorada dele. Então, acho que todas essas histórias vão se cruzando, porque tem aí mais uma referência feminina, às vezes até numa declaração de amor. E é interessante porque quando a gente fala disso, da construção da letra de escola de samba, se você pegar Cartola, Carlos Cachaça, eles criavam ali a música, a melodia do carnaval no passado, falando das dores, dos amores, né, de territórios que a elite não tinha acesso, né? E aquilo ali começa a mostrar exatamente os outros territórios da cidade, como as pessoas viviam, as suas verdades. Então, quando fala dos amores, mais uma vez, golaço do arranco, é lindo. Adorei. E aí vamos para o desfile propriamente dito, quantos setores, quantas alas. O Bruno que adora saber essa parte. Quantas alas? A gente tem 18. 3 alegorias. 3 né? alegorias. E vem com o tripé de comissão também. Talvez. Talvez. Não sei. Ai, que ótimo. Será? E quem será ele? Será? Não, vai montar um circo. O enredo é uma metalinguagem, porque é um espetáculo circense dentro de um desfile de carnaval. É verdade. Sim. Então, assim, a própria sinopse, ela é o próprio espetáculo de circo. É o Falcão, que é o símbolo da escola, que faz da escola um circo para apresentar um espetáculo cuja estrela é o Palhaço Chamego, e o Palhaço Chamego conta a própria história. E assim como a Maria Elisa, que ela saía de cena sem revelar a identidade e não ficava no final do espetáculo, porque no final do espetáculo os artistas sempre ficam para tirar foto com as pessoas, e ela não ficava porque ela tinha medo de alguém tocar nela e descobrir que ela era uma mulher. Ao mesmo tempo, ela faz isso também no enredo, porque quando a gente fala da passagem dela, e a gente até justifica, né, que para as culturas africanas a morte ela não é um fim, mas ela é uma passagem, e a gente faz dessa passagem a transformação da estrela do picadeiro numa estrela que é a fantasia que a Anique vestiu para colocar na internet. O palhaço sai, mas o Falcão continua narrando até ele chegar no carnaval, num carro incrível, que para mim é o carro que mais vai me emocionar, porque é um carro em que o arranco se encontra nos carnavais dele. A gente entrou no estoque da escola e toda aquela coisa, né? Eu tô no arranco desde o enredo da Nise. Eu olhei para aquilo, olhei pra Nick, falei, cara, é isso, ela. Isso é o terceiro carro. Aí eu falei assim, e a gente vai ter um desfile com lixo zero. A gente não vai ter desperdício de tecido. Então, toda a forração e toda a montagem de todas as composições do terceiro carro, porque a gente tem composições em cima, composições embaixo, e o carro todo, todas essas fantasias e a forração de toda a alegoria é feita com reutilização dos resíduos do carnaval desse ano e com as sobras do estoque da escola dos anos anteriores. De quais anos, Anique? Desde o ano do Zé Espinguela. 23, 24 e 25. Então a escola está encontrando a memória dela mesma a partir das cores e a partir dos tecidos que já vestiram corpos e que agora estão voltando para Sapucaí sendo ressignificados. E adereços também, sabe? Eu achei lá, a Tati veio me mostrar umas placas bonitas, sabe? Que estava guardada. A gente só tá readaptando, ajeitando, colocando, dando um acabamento diferente, mas assim, vamos reaproveitar. É a ideia do carro, é reaproveitar mesmo. É um carro que é todo no patchwork, todo colorido, e fazendo esse reaproveitamento mesmo. Não é só da gente reaproveitar material e fazer essa reciclagem. É energia também, sabe? Claro. E você sabe que isso vem muito com um comentário que você mesmo fez, Bruno, talvez você não se lembre, num dos carnavais passados pela RAM, porque também tinha uma reutilização de roupas numa alegoria que vocês fizeram no carnaval passado. Eu lembro que você colocou luz nessa história de roupas que tinham sido doadas, foi isso? Foi a alegoria 2 do ano passado. Esse ano já é a terceira alegoria, que a gente está reaproveitando esses materiais, reaproveitando essas peças, adereços, esses tecidos, de uma busca mesmo, de trazer um sentido diferente. E isso vai ser a nossa terceira alegoria. E além disso, né, a Nick também está com essa preocupação de ter essas mulheres no carnaval com ela. A gente montou um projeto pedagógico para fazer as oficinas de adereço. Além das oficinas de adereço, a gente está fazendo uma formação com essas meninas lá no barracão.
A gente já teve... Calma que chegou muita coisa na pauta que a gente quer falar aqui também. É. Quero saber desses workshops que a Nick tá promovendo. Sabe por quê? Eu até brinquei e falei assim, eu quero me inscrever, Nick. Tem como participar também? Não, inclusive, quando você traz essa explicação da terceira alegoria, ela é linda, é emocionante, enfim. Isso está na justificativa de enredo de vocês, com certeza. E dali eu vou pegar isso voando, porque é lindo. Agora, esse workshop, gente... Muito legal, né? Uma Não. proposta incrível. Não, esse workshop tá muito bacana, tá muito bacana. A gente teve essa ideia de trazer essas mulheres pro carnaval, abrir essa oficina. É uma oficina, né? Pra lidar ali com adereço, aprender a manusear essas coisas que a gente usa em carro alegóricos. A gente tá produzindo pompons, peças para carro. Porque a ideia é eu colocar essas mulheres dentro do barracão. Porque muitas não sabem nem como entrar, como chegar, como pisar. E tem o sonho de ser carnavalescas. Então eu falei assim, vamos abrir. O Arthur veio com essa ideia de fazer essa oficina. Eu falei assim, cara, e essa oficina é a proposta dessas meninas estarem dentro do barracão e conhecerem. Porque elas batem na porta e ninguém quer saber quem é. Ninguém dá uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estágio, nem nada disso. Eu falei assim, vamos fazer... que é ali que a gente tá vendo quem é bom, quem não é, quem tem aptidão, quem não tem. Cara, a gente tá vendo cada gente com cada aptidão maravilhosa, sabe? Tem meninos também, tem homens também fazendo. O foco era trazer mais mulheres, mas também teve essas procuras masculinas Uma e a gente aceitou numa boa, é para todo mundo, espaço é para todos. E como tá cabendo isso dentro dessa agenda pré-carnavalesca? Porque vocês abrem essa agenda de workshops agora, meados de janeiro, fevereiro, às vésperas do desfile, da festa, né? Foi todo um malabarismo de agenda, uma coisa de cronograma, separar espaço, pensar o que cada um vai fazer, pensar as palestras. A gente já teve o nosso figurinista da comissão de frente, que é o Emerson Viana, ele foi lá conversar com eles sobre o preciosismo que um figurino de comissão de frente precisa ter. A gente já levou outros profissionais que estão relacionados a alegorias, de como pensar o tamanho do adereço de alegoria, o acabamento do adereço de alegoria, profissionais de figurino para pensar o acabamento de um adereço para figurino, de como você tem essa diferença. Gente, mas é tanta gente, são quantas pessoas, né, que estão participando no momento? No curso, inscritos, a primeira turma tinha 20. A gente tem 20 pessoas terças e quintas, 20 pessoas aos sábados. A gente abriu uma turma extra, quarta e sexta. Nossa, porque a gente teve adesão de 15 pessoas. E agora, a senhora Nick também decidiu uma outra oficina, que é a de caracterização para carnaval. Em que a gente vai fazer com... Por quê? Nessas inscrições, foram acho que umas 4 meninas mandando mensagem que elas são maquiadoras profissionais, fazem caracterização, que quer ajudar de alguma maneira. Eu falei assim, tá aí. A gente já abriu para oficina de adereço. Vamos abrir agora para oficina de caracterização. Porque tá tendo uma procura. As pessoas também estão querendo. E o enredo pede isso, porque é o palhaço, a maquiagem do palhaço. De 2026, né? E o mais legal nisso tudo é porque eles estão produzindo peças que eles vão ver num desfile lá na alegoria. Sabe? Você tem aquele gosto. Eu não produzi para aquele negócio ficar guardado, eu só aprendi. Eu produzi e na hora do desfile eles vão estar lá, caraca, eu fiz aquele pompom, eu fiz aquele adereço, eu fiz aquela gravata, eu ajudei a construir isso. Isso que eu acho legal, sabe? Porque eu me lembro que quando eu comecei no carnaval lá, fazendo estágio, como eu ficava orgulhosa de ver que aquele pedacinho que eu fiz, aquilo foi pro desfile, aquilo fez parte do carnaval. Não é só um curso que a gente poderia ter começado antes e não ia reaproveitar nada. Não, o legal é isso, eles verem que a mão deles, a energia, o talento deles vão estar lá no carro alegórico de uma certa maneira, sabe? Isso que eu acho muito bacana. Não, isso tem tudo a ver com uma outra escolinha do Arranco, que é a de bateria. Vocês têm um Arranco, tem uma escolinha de bateria com 150, 170 alunos. 171 alunos. 171 alunos, diz a nossa pauta. E hoje 80% da bateria é oriunda dessa escolinha, né? E é interessante falar disso, porque eu escrevi uma matéria sobre a Laísa para Veja, né, falando do histórico, a primeira mestra de bateria. Até muita gente mandou mensagem falando assim, já tiveram outras mestras, mas sempre em conjunto com homens, com outras pessoas. Pela primeira vez na história, a Laísa, ela assume, né, esse posto hoje de mestra de bateria em voo solo. E o interessante é que todas essas pessoas da escolinha, por isso que eu entrei nesse assunto, elas comentaram
em cima da publicação da matéria, falando exatamente desse movimento que a escola também está fazendo e cumprindo o papel que é uma escola de samba, né? Então, não é simplesmente importando pessoas de outros territórios, não, a escola está produzindo material humano para diversas áreas, como vocês nos workshops, como a Laísa na parte musical, né? Então, isso é muito bacana, isso aí, o fundamento que faz com que esse lugar exista, o Arranco está cumprindo, né? Está cumprindo esse papel dessa linha de conexões do território, dessa linha de conexão com a mão de obra, com as pessoas, com a energia, como você falou, de roupas do passado. Então, olha, incrível, incrível. Realmente vocês defendem uma tese para a banca de doutorado. É uma loucura. É lindo, é verdade. Sabe, porque é de um outro lugar. Não estão fazendo ali para ganhar simplesmente um prêmio ou para ganhar um carnaval. Não, estão cumprindo o fundamento do que é uma escola de samba. Que é ensinar, que é ser que escola. Exatamente, é ser escola. E que é ser escola. também comunidade. Que é, ser, não, agregar. As pessoas, exatamente, é ser as pessoas escola. estão super amigas. Ser o lugar da workshop se diversidade, juntou. o lugar da abertura de possibilidades, né, das pessoas que dentro daquele lugar tem também tem o caminho para o sonho, porque o carnaval mexe muito com esse lugar, né? A vida das pessoas já é muito difícil, o dia a dia. Muitas dessas pessoas, dessas comunidades, passam por uma série de intercorrências ao longo do ano. Sim. E quem convive ali dentro da vida de uma escola de samba sabe da baiana que criou o filho, a mãe solo, todas as histórias ali das dores daquele território. E aí o carnaval, ele cumpre esse papel, o desfile, o dia da catarse, de... Eu vou me fantasiar aqui de palhaço, de rei, de rainha, de príncipe. Eu vou ser o que eu quero aqui. E é muito legal essa participação, sabe? Incrível, incrível. E nisso a gente coloca a luz até numa outra história. Nós conversamos aqui com os carnavalescos da Vigário, que a Vigário teve a questão do fogo, que pegou as alegorias, eles perderam boa parte. E aí o que eles encontraram? Encontraram a solidariedade das escolas, das co-irmãs, onde eles têm cada uma das alegorias sendo feitas em um barracão de uma escola barracões diferente. diferentes, Eles estão com uma lá no barracão do Arranco. Eu ia falar exatamente isso. Uma das ela alegorias tá está sendo feita o HD no bom, Arranco. saudável. Sim. Isso mostra muito isso, né? O HD saudável. Isso mostra muito isso que a gente está falando, né, Bruno? Desse legado, disso tudo que o carnaval constrói, né? Eu acho assim, acabei de falar, vou repetir, mas o fundamento desse lugar chamado Escola de Samba, pela narrativa que eles apresentam, gente, o fundamento existe aí com força, né? Então é lindo, é lindo. Não se preocupe com o título, com nada disso, a gente só vai vibrar dentro daquela cabine. Eu só vou ficar falando disso. Eu nem quero ficar na cabine, eu quero descer, Paulo. Eu não quero ficar na cabine, Deixa não. ele descer, deixa ele descer. Mas eu acho que... Gargalhada, feliz da vida. Olha. Fala, Você deixa ele descer? Eu deixo, já deixei em outros Me anos. amarra. Não. Ano passado ela queria me botar num lugar que eu nem vou te dizer. Tá bom, gente. Não, imagina. Imagina, ela, tá vendo? Eu recebo só conclui, vambora. Mas eu acho que a gente faz isso porque a gente acredita na escola de samba. A gente acredita que a vida é movida pela festa, que a gente vive porque a gente faz festa. E a gente faz festa porque sobrevive a vida. É lindo, é isso. Então a gente acredita nessa magia todos os dias, acorda cansado, ela ficou gripada, foi trabalhar. A entrevista do Jornal Globo começa dizendo a Nick está gripada, e a Eu Nick tava estava muito mal. muito gripada. Eu tava muito mal. Ainda tô vendo que tô aqui, eu tô tossindo, mas eu fiquei muito arriada. Mas Mas você pegou uma chuva danada. E peguei uma chuva. E ele falava, você vai pro barracão mesmo assim? Vou. Toma Novalgina 1 grama, vambora pro barracão. Não tem como não ir. Não E você sai. arranjou um poeta pra ficar do seu lado também, né? É. Porque, nossa, cada explicação aqui que ele vem, né? Ai, o Arthur é o nosso TCC. É, gente, incrível. Gente, foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Arthur, Nick, sempre enriquecedor conversar muito com obrigada, vocês. lindo. A gente agradece o espaço. Você sabe que aqui a gente vai estar sempre de portas não são abertas, são escancaradas para colocar luz no trabalho de vocês. Nessa força feminina que você carrega, saiba que você tem uma admiradora, uma parceira aqui no que precisar. Vou estar sempre que junto bom. aqui para divulgar e colocar luz Obrigada. nesse trabalho, nessa força feminina de mulheres também apaixonadas e muito, eu sei, por essa festa, viu? Arthur. Muito Arranjou uma obrigado. parceria. Agora eu também quero dar a mão, olha. Gente, É olha, sobre não soltar a mão. Eu falo muito É. isso pro Bruno, né? É sobre não soltar a mão, Bruno Chateaubriand. mas é importante salientar que a gente vai estar dentro daquele territóriozinho lá do nosso estúdio de transmissão, torcendo e vibrando. E dando E dando gargalhada, gargalhada. feliz da vida. É isso aí, eu posso sair correndo e me jogar na frente. É isso, gente.
gente. Muito obrigada, foi um prazer Obrigado. conversar com vocês, viu? A gente Obrigada. volta logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passou a nossa vinheta. Hora agora de conversarmos com a quarta escola que desfila na Marquês de Sapucaí no sábado de carnaval. Bruno Sábado. Chateaubriand. Mandem por WhatsApp pra gente revelar. Qual é a quarta escola? Qual será? Aguardadíssima, né? A escola tradicionalíssima. Tradicionalíssima, vencedora- aguardadíssima. Vencedora de muitos e muitos títulos. 9 títulos no grupo especial tem essa escola. A gente está falando de nada mais, nada menos que Império Serrano. Império Serrano conversa com a gente hoje, o carnavalesco Renato Esteves. Renato, prazer conversar com você. Que bom O estar mais prazer um é ano meu, junto viu? com você aqui no nosso Obrigado, espaço. Gente, que bom. Bruno, e aí eu vejo, o Renato, e me retoma direto a nossa transmissão do ano passado, que foi pautada por essa emoção, né? Porque a gente viu depois do Império ter uma superação, depois que eles perderam as fantasias no O Carnaval ateliê. de 2025, com o incêndio no ateliê de fantasias. Foi um desfile ao concurso, que não disputava o título, mas foi um desfile pautado numa emoção, numa vibração, que a gente vê o Renato passeando pelas alas, Sim. abraçando os componentes, emocionado ali, e a gente se emocionando Entrou na pro transmissão, Guinness, né? Como eu inventando aqui, né? Entrou pro Guinness como o desfile mais longo da história. A nossa transmissão não acabava Não nunca, acaba. né? O jornal de rede não pôde entrar. E a gente na transmissão A do gente na Império. transmissão do Império. Mas, Renato, antes de falar disso, parabéns por mais um ano de Império Serrano. Né? A gente acompanhou o seu ensaio técnico, foi lindo, né? A escola veio com uma emoção, mas mais uma vez estourando o tempo. Que loucura isso, né, Renato? Sabe que isso é prova que o Império gosta de desfilar, né, O Bruno? Império gosta da Marquês de Sapucaí, né, Renato? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Pode ser para qualquer Vocês lugar do vão mundo, para qualquer lugar do assistir. mundo, E é isso, acho que o Império é uma escola que gosta de desfilar, né? Então, mais uma vez a gente ficou além do tempo, curtindo um pouquinho o nosso carnaval, e a gente tá. Eu acho que a Dona Conceição também merece curtir além do tempo, porque ela tá curtindo bastante todas as etapas desse processo do carnaval de 2026. E Dona Conceição, ela merece. O Renato já fez o spoiler aqui do enredo Pois é. do Império Serrano para 2026, que é Ponciá Evaristo, Flor do Mulungo, homenageando a escritora Conceição Evaristo, né? Que a gente tem visto já brilhando, seja no mini desfile, no ensaio técnico, ela tá ali acompanhando, né, Renato, todos os passos, né? Sim. Eu acho que eu nunca vi uma homenageada tão presente como sendo enredo, né? E ela tá desde o início. Tem um sim. Cissa. O Cícero. Eu ia falar. O Da Cissa. Viradouro. Gente, o mestre verdade. bateria da Viradouro tá lá também verdade. todos os dias. Ele tá lá todos os dias. E ela pega bandeirão da torcida para poder balançar, ela tá na chuva, ela tá no tripé. É muito bonito poder ter esse contato, é um privilégio. Uma escritora para a potência, que é a Dona Conceição Evaristo, a gente poder ter esse contato mais E como mais presente. você desenvolveu o enredo? Já que ela é tão presente, como é que foi o desenvolvimento da história, da narrativa que você vai levar para a Avenida? Tudo surgiu a partir da nossa primeira conversa. A gente teve uma conversa de quase 4 horas, onde ela falou 4 horas e ali ela deu o caminho que a gente queria. Nas leituras anteriores, uma frase muito importante dela que foi o seguinte: leiam os meus livros, mas não leiam a minha biografia. Só que eu até fiz essa anotação aqui no nosso roteiro pra gente falar sobre Até aqui, isso. tá no roteiro. Eu leio os meus livros, não a minha biografia. Porque isso é muito forte, porque ela fala: eu sou uma mulher preta como outra qualquer, com todas as vivências e com todas as dores de uma mulher preta. Então foi a partir dessa conversa, onde ela foi levando a gente para o caminho que seria o enredo, que a gente desenvolveu essa que eu chamo de escrevivência enredo, que é através das personagens das suas obras, a gente acabou misturando as vivências de Dona Conceição com a literatura dela. Uma escrevivência. E você está vindo com as 3 alegorias, né? Como é que você dividiu os setores, essa parte do seu enredo? Isso. Na verdade, eu tenho 5 capítulos e 3 alegorias.
né? As alegorias, elas representam momentos muito importantes dessa narrativa que foi criada, que foi em cima dessa personagem inédita, que é Ponciá Evaristo Flor do Mulungu, e são momentos muito marcantes da vida dela, que, paralelamente, são momentos marcantes da vida de Dona Conceição. Então, o primeiro grande momento é o momento onde que ela é abençoada por Nossa Senhora da Conceição e por Oxum, né? Porque ela foi batizada no dia 8 de dezembro, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi entregue a Nossa Senhora da Conceição, e o nome dela é Conceição por causa da santa, né? E ela é de Oxum. E mais que isso, na literatura dela, tem até um artigo que fala sobre isso, as águas são muito presentes. Ela mesma não sabe. Eu já perguntei isso para ela. Ela falou assim: eu não sei porquê, mas eu escrevo e sai assim. Então, as águas são muito presentes na literatura de Dona Conceição, né? E são as águas de Oxum. Então, a gente tem esse primeiro momento, esse grande momento, que é o momento da consagração. O segundo momento é o momento da desfavelização do Pendura-Saia, que é a favela onde ela passou boa parte da infância, e que a favela foi derrubada em Minas Gerais para virar um supermercado. E a gente, alegoricamente, transforma isso, carnavaliza esse momento. E ele representa também a mudança de Dona Conceição de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. E o último grande momento, que é o momento onde o Império Serrano, como uma grande academia do samba, imortaliza Dona Conceição Evaristo, coloca sentada à cadeira da imortal da Academia do Samba, né? Dá esse prêmio, né? Dá esse título que a Academia Brasileira de Letras não deu para ela. E em quantas alas vocês explicam essa história? São 24 alas. É um desfile que ele é bastante grande, dividido, justamente para a gente poder conseguir contar essa narrativa. Como a gente está falando de uma obra inédita, apesar de ser baseada nos conceitos de Dona Conceição Evaristo e na biografia dela, é uma obra inédita. Então, eu preciso segmentar o desfile para que eu consiga que as pessoas e o público em geral entenda cada passo desse caminho que a Ponciá Evaristo Flor do Mulungu faz, desde quando ela aprende o gosto de escrever, vendo a sua mãe, que era uma lavadeira, desenhando um sol no chão, até ela se tornar a imortal da Academia Brasileira do Samba. Tem muita poesia nisso tudo, né, Bruna? É tão bonito da gente ouvir. E eu, quando estava nessa pesquisa que a gente vai ler sobre o enredo, ver a sinopse, o que já foi divulgado e tal, eu faço um recorte de uma declaração da Conceição, quando ela fala que a homenagem do Império simboliza que a literatura dela nasce do povo, e no desfile da Império ela vai voltar para o povo, retorna para ele. Eu acho que isso vai de encontro muito ao propósito do carnaval, né, dessa festa do povo. Exatamente. E o Império Serrano é gigante, né? Então é uma escola que tem 9 títulos, do grupo especial. São pouquíssimas escolas que têm essa quantidade de títulos, mas mais que isso, porque é uma escola que ela nasceu com o propósito de ser escola de samba. É uma escola que ela educa muito. E este enredo, o maior objetivo dele é fazer com que a comunidade se identifique com as escrevivências de Dona Conceição e crie esse hábito de ler. Eu acho que é o maior prêmio que, enquanto carnavalesco, que eu acho que esse desfile pode proporcionar, é criar o hábito na comunidade de ler, e a gente está vendo alguns resultados sobre isso. É muito bonito. É muito bonito quando a gente apresentou a sinopse para os compositores e para os segmentos, uma senhora do departamento feminino virou para mim e falou assim: eu já li esse livro, eu tô indo e no dia seguinte era Bienal. Eu tô indo na Bienal para comprar o livro para minha filha, para que ela possa ler esse livro. E eu me identifico muito com essa história, porque eu perdi meu filho assim. Então, isso é muito
bonito e é muito importante porque a gente consegue ver a identificação das pessoas com a Dona Conceição e com a literatura que a Dona Conceição ela joga para o mundo. E eu acho que este enredo não poderia ter sido feito em outra escola. O Império Serrano é uma escola, é um quilombo, né? É uma escola majoritariamente formada por mulheres pretas, né? E as escrevivências são a literatura através da ótica das mulheres pretas. Então, acho que foi uma simbiose, foi um encontro muito bonito, um casamento muito bonito. Eu não quero fazer um comparativo, mas só colocar luz nessa história da literatura com o samba, porque a gente viu também em 2024 na Portela Sim, um enredo que eu vinha ia falar falando disso. um defeito de cor. E quando a gente viu esse livro catapulteado para a lista dos mais vendidos, justamente por conta de toda essa exposição que o Carnaval deu para essa obra, para toda essa história, e a gente viu as pessoas buscando o livro para ser comprado, voltando como leitura obrigatória nos bancos escolares, nas universidades. E eu acho que isso também vai muito de encontro com uma proposta cultural sua também, de um legado para o público, né? Exatamente. Acho que é uma função, acho que minha função de carnavalesco, ela também passa por isso, acho que passa por deixar algum legado, alguma mensagem. A gente está ali também para poder pesquisar, fazer a nossa arte, mas eu acho que levar um pouco de conhecimento, de alguma forma informar as pessoas sobre algum assunto. E um assunto tão potente como esse... É tão interessante isso, quando você chega, que cai num lugar até muito parecido, né, o Império e a Quarta Escola. A gente teve aí, a gente entrevistou agora o Arranco também. Quando existe, vou repetir porque são programas diferentes e você não ouviu isso que eu tive a oportunidade de falar para a Nick. Quando a escola de samba, ela entende essa linha de conexão com o seu próprio território, o artista entende, né, a importância e o valor desse lugar de que aquele território ele possui um lugar de identificação com determinadas narrativas e que trazem essa sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. E você traz esse lugar da escrevivência falando das mulheres pretas, né? Que é uma escola majoritariamente feminina de mulheres pretas. Então, essa ligação que você traz do território com a história que vocês vão contar é muito bonito. Porque nesse lugar, né, que se chama Escola de Samba, a gente tem a oportunidade de muitas vezes assistir histórias, né, ouvir, assistir, aprender de pessoas que foram invisibilizadas, né, de que não estavam nos livros que uma criança recebe dentro de um colégio. Então a Escola de Samba tem esse lugar de ensinar, né? Então é muito bacana, Renato, parabéns. Eu acho que, por isso que eu bati nessa mesma tecla, praticamente do que eu falei com a Nick, que essa vivência de vocês, esse lugar, essa sensibilidade, ela é fundamental, né? E é linda, né? Porque faz com que o fundamento de uma escola de samba exista, né? Com a palavra escola. Exatamente. Foi muito interessante porque a Dona Conceição Evaristo, ela também está nichada dentro do universo literário. E não necessariamente a obra dela ela alcança o público em geral. Então é uma forma também de popularizar a obra de Dona Conceição, que há uma identificação muito grande com o grande público. Então essa oportunidade de poder fazer com que as pessoas... Isso foi muito bonito. A Dona Conceição ela levou vários livros para a quadra, disponibilizou para os compositores na época da disputa de samba, para emprestar, para que eles pudessem ler as obras, e também para a comunidade. Então, esse trabalho de difusão dos livros, além de ser muito bonito, é muito importante justamente para poder o conhecimento de que existe uma pessoa como eles, da comunidade, que rompeu essa barreira e que escreve as histórias deles. Eu acho isso muito importante nessa construção do carnaval para o Império Serrano. Sabe?
Agora, falando mais do desenvolvimento da sua parte artística para o espetáculo, né? Você está reutilizando materiais esse ano? Como é que você está fazendo? Está começando tudo do zero? Porque ano passado o Império veio ali com alegorias semi-acabadas, né? Vocês não chegaram a terminar muita coisa. E esse ano? O ano passado foi um processo muito complicado. Eu acho que o incêndio, faltando 15 dias, ele acabou prejudicando não só a parte das fantasias, porque as alegorias, elas acabaram sofrendo aquela perda de gás na reta final, justamente no momento de conclusão do projeto. E ficou esse grande vácuo, essa lacuna, né, de, tá, mas o que vai ser? Né? O que o Império Serrano quer? Né? O que o Renato, como artista, quer propor enquanto alegorias, enquanto imagem? Esse ano, a gente está tendo a oportunidade de fazer o carnaval todo do zero. Então, as esculturas são todas novas, os carros, dos 3 carros, 2 carros foram zerados. Então a gente está construindo o carnaval praticamente todo do zero, né? Tanto quanto em alegorias e as fantasias a gente já faz mesmo do zero. Então a gente está tendo uma oportunidade de criar um carnaval com uma força muito grande, porque as imagens desse carnaval são muito fortes. Então elas precisam trazer essa potência também em termos de alegoria. E ela tem acompanhado esse desenvolvimento artístico? Vocês chegam a mostrar, compartilham com eles, com ela no caso, ou com a família, nos desenhos, como estão as fantasias, esse desenvolvimento dos capítulos e não necessariamente dos setores? Pois é, isso foi uma preocupação minha. Antes de começar qualquer coisa, eu mostrava para ela. Sinopse foi assim, todas as fantasias eu primeiro mostrei para ela, as alegorias a mesma coisa, para que a gente tenha, isso é um privilégio, a gente tem homenageado vivo, claro, né? Então a gente pode conversar com ele e falar, olha... Vivo e participativo. Participativo, então assim, a gente pode conversar com ele. Dona Conceição, o que a senhora acha disso? Eu posso botar isso aqui? É por ali? Inclusive, um dos grandes momentos do desfile, que vai estar no final da última alegoria, eu antes de fechar o conceito e partir para a escultura, enfim, eu conversei com ela sobre. Eu falei, Dona Conceição, talvez possa gerar alguma polêmica. O que a senhora acha disso? Ela, perfeito. Inclusive, toma aqui os artigos, procura isso aqui para você defender isso dessa forma. Vai, meu filho, só faz. E deu um gás pra gente, sabe? Eu acho que vai ser uma... Eu aposto muito nessa última imagem alegórica do desfile. Eu acho que vai ser um grande momento. E é bacana você citar esses momentos, porque no ensaio técnico me chamou muito a atenção do Matheus Machado, primeiro mestre-sala da escola, que é cria do Império do Futuro, né? Ele já foi segundo mestre-sala da escola durante 5 carnavais, se não me engano. Eu acho que é isso, 2016 a 2019, e depois voltou a defender em 23. E ele está dançando com a Maura Luísa, né? Mas eu achei ele com brilho no olhar, com uma dança tão linda, que eu falei assim, gente, aonde estava escondida essa energia desse menino? Porque eu já conheço, já acompanhava o trabalho dele, mas eu achei ele espetacular. Eu comentei com várias pessoas, eu falei, olha que coisa linda que uma escola de samba produz, né? O nível artístico que eu assisti ali num ensaio técnico, né? E as pessoas estavam, muitas delas aí depois eu falando, nossa, é incrível mesmo. E ele tava com a vibração, né? O casal tava lindo no ensaio técnico. Então, eu acho que a escola esse ano vem com esse segmento também, né? Que é um segmento que se revela de forma antecipada, porque a conexão de um casal a gente vê de forma antecipada. A gente só não vê a fantasia, mas grande parte do que vai ser feito já é revelado no ensaio técnico, né? Porque é um lugar de marcação, já obrigatoriamente ali, ele tem que marcar, aproveitar que é o momento que está o contingente ali, ele tem que saber o que ele vai fazer. Comissão ainda entra um tripé, enfim, o espetáculo se monta em outros setores, mas nesse setor a gente pode
observar as linhas de conexão. Então, nesse lugar, eu acho que o Império Serrano vem esse ano muito bem representado. E aí, aproveitando esse lugar de fala que a gente tem aqui, porque eu conversei com ele depois do ensaio técnico ontem. Eu falei, gente, da onde surgiu esse brilho todo que estava escondido? Você arrebentou, né? Ele até agradeceu, mas eu achei incrível. E acho que isso também tem muito a ver quando a comunidade, quando todos os elementos também compram o enredo, né? Isso. E é muito bonito porque a Maura também é cria da escola, né? Ela também é do Império do Futuro e durante muitos anos foi segunda. É a primeira oportunidade dela em ser primeira porta-bandeira. Eu acho que foi um casamento perfeito. Não, e é perfeito porque é a primeira vez que eles defendem o primeiro pavilhão da escola que eles nasceram e criaram, né? Que são... O Matheus chegou a ser primeiro, subiu com o Mangangá como primeiro. Ah, tá. Ele subiu com o Mangangá, ou seja, ele é pé quente. E uma cena que me emocionou muito no ensaio técnico foi no momento que eles dançaram o jongo. Porque, ficou todo arrepiado. Porque é o momento da identificação dos crias da escola dançando o que é a raiz da escola. O Império Serrano é o jongo. Então, assim, é muito bonito juntar isso pelo casal com o pavilhão. É uma cena, assim, de uma pintura, de botar na parede e guardar pra sempre. Que lindo. E a fantasia deles, aonde você tá fazendo? Qual ateliê? É o Alex Cunha que faz. Tá muito bonita a fantasia. A gente vai para a última prova agora. E eles estão muito felizes com o resultado da roupa. Que bom. E é uma roupa muito diferente. Eu acho que o Império Serrano não costuma vir com as cores que essa roupa vai vir. Então não vem verde e branco. Aí, você já falou assim, é porque não vem. Não vem verde e branco. Agora tem uma coisa que eu acompanhei o ensaio ao lado da Flora Cruz e da Babi, viúva de Arlindo, e é impressionante a energia, né, a força que tem a comunidade do Império, né, porque eu vi ali ao lado delas o Império passando e as duas se debulhando em lágrimas, não só, obviamente, pela ausência do Arlindo, né, do primeiro carnaval sem ele fisicamente aqui nesse plano, mas de toda essa energia que a comunidade traz, né, é muito impressionante isso, né. Muito. E não só o Arlindo, né? É o primeiro carnaval do Império sem a Maria Augusta. Agora eu ia falar isso, sem Maria Augusta, né? Ó quem se emociona aqui ao meu lado. É porque ontem, revelando assim a data, quando o Império estava no esquenta e não ter a Maria Augusta ali, sabe? Pra mim era uma coisa assim, porque ela era madrinha da bateria. Tava vazia na bateria. Então, e ela ia pra lá, ela falava assim, tô indo, eu tenho que ir pro Império, né? E a mim me fez muita falta, né? Porque eu vivo ainda nesse carnaval um processo de luto, né? Ela me ligava 2 horas da manhã, a Maria Augusta me ligava nas horas mais loucas do planeta. Ela me ligava 2 horas da manhã para falar assim, Bruno, estou preocupadíssima com o segundo casal da Bangu. Por que, Augusta? A bandeira tá mole, a gente tem que falar com a dona Aurora para fazer outra bandeira. E é assim, com naipe de tamborim da Gato de Bom Sucesso. A Augusta vinha com os negócios assim, que falou, mas Augusta, Gato de Bom Sucesso. E a gente gosta de todas as escolas de samba, a gente respeita todos os territórios, mas a Augusta me ligava para falar o que ela tinha visto durante o dia, né? Então, eu ainda vivo esse carnaval, ainda vivo esse processo de luto, né? Porque é uma pessoa que esteve muito presente na minha vida. Eu pegava a Augusta em casa para visitar Barracão em 1998. Nossa. Sabe? Então, ela me indicou professores de simbologia. Ela falou, você tem que fazer aula de simbologia com a Gircilga, que era uma professora de simbologia que dava aula aqui no Rio. Então, eu perdi aquela minha grande amiga e uma grande enciclopédia. Eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, Augusta, é isso? Ela já me contava uma história e ela não parava nunca de contar a história, porque a história ia, né, abrindo uma série de janelinhas e de portinhas. Então é complexo, né? A gente perdeu também o Haroldo Costa esse ano, né? E foi um seguido do outro. O júri do Estandarte perdeu 2 grandes nomes, né? Maria Augusta e Haroldo Costa. Então, isso é um momento que, pra gente que conviveu muito com eles, né, é complexo. E ontem, assistindo a bateria do Império Serrano ali no Esquenta, e não tendo a imagem da Augusta ali, naquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Imagino para muitos imperianos também, né? Porque a Maria Augusta sempre foi uma referência, assim, porque eu fiz a faculdade de arquitetura, a FAO, então, estava sempre lá ali na Belas Artes, então sempre tive muito contato. E as visitas que ela fazia ao Barracão, uma coisa que eu
senti falta, principalmente no início ali da concepção desse enredo. Eu senti muita falta do olhar dela, da palavra dela, do toque dela. Ela ia, sentava lá na sala, ficava um pouquinho, olhava tudo. Era muito bonito. Eu senti muita falta dela. É porque a agenda dela era basicamente visitar escolas de samba. A agenda da Maria Augusta, ela sempre tratou a escola de samba como um lugar que ela tratava com seriedade. Todo o processo com muita seriedade. A Augusta tem histórias incríveis com ela, mas histórias que só a Maria Augusta mesmo para ter conseguido realizar, do tipo, ela queria testar os tecidos que iriam para a avenida um ano, ela pediu para ligar as luzes do sambódromo e espalhou os tecidos no chão. Quem consegue um negócio desse? Liguem as luzes porque eu preciso ver o efeito de cor. Né? E ela era muito atenta a essa questão da utilização de cores. Né? Então, a Augusta, assim, chegando numa escola, se ela via assim, que existia algum tipo de falha nesse sentido, ela falava, querido, não dá para combinar essa cor com essa, fica péssimo. Olhe por cima do jeito... Né? E ela sempre explicando e ensinando a todos que estavam perto dela, né? Então, mas isso era único. Isso aí eu gosto de contar essa historinha. Acho que ela mandava ligar a luz do sambódromo para botar os tecidos espalhados no chão, num período pré-celular. Mas nessa ainda. mágica toda do carnaval, não tenho dúvida que eles vão estar no desfile do Império, né, Bruno? Quem? Arlindo, Maria Augusta e tantos outros que Com deixaram um certeza. legado gigante. E Haroldo aí, né? Costa no Salgueiro, com certeza. Com Né? certeza. Que Haroldo era assim. Haroldo, quais escolas o senhor mais gostou? Aí ele falava assim. Eu brincava com ele, Portela, Mangueira ou Salgueiro? Aí ele baixava assim, falava assim, Salgueiro. Qualquer setor, a Haroldo falava assim, Salgueiro. Eu morria de rir com isso, sabe? E é muito ruim porque tem uma geração pós década de 90 que vai perder isso, não teve contato com... O contato essas... o contato com essas figuras históricas que ajudaram a fundar muitos dos processos de escola de samba, né? Porque a gente está falando de duas figuras icônicas que ajudaram a construir a verdade do que é uma escola de samba hoje, da forma como entendemos. Inclusive, muito, né, explicavam muito todas essas histórias. Enfim, o Haroldo morreu com 94 anos. Salgueiro recentemente fez 70. Né? Então, quer dizer, ele já estava aí na vida e estava vendo uma escola sendo fundada. Então eles tinham essa base que a gente só, né, dá uma certa dor no coração. Eu deveria ter perguntado mais, eu deveria ter puxado mais aquele HD complexo, maravilhoso que os dois sempre tiveram, sempre disponibilizaram, né? Porque eles sempre foram muito doces nesse lugar, né, de disponibilizar o conhecimento deles, né, entregar para quem quisesse. Então, se você um dia eu tive muitas oportunidades de conversar tanto com o Haroldo quanto com a Maria Augusta. E eles passavam, né, o conhecimento deles. A gente chegou a fazer juntos alguns simpósios. Foi muito bom, sabe? Enfim, eu só tenho gratidão por ter convivido com esses dois mestres. E é uma coisa que eu não sou uma pessoa de tirar foto, né? Eu não sou muito chegado a tirar foto. Mas hoje eu percebo a importância da foto. Porque eu tive contato com todos eles. E aí eu fui parar para pensar... Eu não tenho uma foto com eles. E aí eu os perdi e eu não tenho essa recordação de que eu estava com eles. Só a minha memória guarda isso. Então... Registro, né? Exatamente. Eu acho vamos que é a registrar. Importância do registro. A importância do registro. Tem uns registros importantes, principalmente no seu caso, né? Você é um artista e do setor que para você essas duas figuras têm uma representatividade muito gigantesca. E junto com a Rosa. Junto com Rosa, não tem como. Agora, só pra gente retomar o papo para terminar de falar sobre esse desfile de 2026, os dois se recoloquem. O Bruno achei que ficou muito emocionado aqui do lado. Fala de Maria Augusta, ele vai para um lugar que toca muito a ele. A gente vem também uma bateria renovada, né? Com um novo mestre de bateria nesse ano de 2026, né, Renato? O Sopinha é incrível, né? Ele segue esse legado do Vitinho, mas tem a sua personalidade. As convenções que eles fizeram no ensaio são muito complexas, né?
a parte do fuzil, do jongo, são coisas muito complexas. Mesmo assim, não, você percebe a identidade da bateria do Império Serrano. Claro, gente. E com essa complexidade dessas convenções que deixa... E tudo tão perfeito, você para do lado da bateria, a bateria limpa, o som limpo, né? Você consegue ouvir cada instrumento. É muito importante isso. E a qualidade da bateria do Império Serrano, que não é porque está na série Ouro, mas ela é facilmente aí entre as 5 melhores do Rio de Janeiro. É lindo, porque isso foi um outro ponto também dentro do ensaio, né? Eu brinquei dentro de um grupo, né? Que eu não vou dizer qual é o grupo, para não ficar revelando onde eu estava falando. No grupo eu falei, gente, eu quero morar dentro da bateria do Império Serrano. Eu quero morar, qual é o CEP? Me entrega o CEP. Eu quero estar aqui dentro pro resto da vida, porque é sensacional, sabe? Tem aquela marca, né? Que o Agogô é uma marca do Império Serrano, né? É um lugar que tem uma força da escola ali dentro. E linda, que bateria. E o Vitinho tava lá. O mestre Vitinho tava lá. Sim, apoiando, né? Tava lá, tava apoiando. É muito bonito, porque eu Sopinha é emocionadíssimo, né? Tendo essa primeira oportunidade de passar pela Sapucaí como mestre de bateria. E aí você vê o seu amigo que, né, deu o lugar dele para que você assumisse, ali te apoiando. Eu acho muito, muito bonita essa parceria que tem entre eles, porque eles são todos amigos, né? São todos amigos, ele, o Branco Ribeiro, o Vitinho, e é muito bonito essa parceria entre eles. Todos são diretores das baterias dos outros. E isso que coroa-se com uma rainha, que nós dois somos suspeitos para falar, porque a gente gosta muito dela, que é a Quitéria Chagas, que também traz esse DNA, isso no sangue, né? Impressionante que até falar de Quitéria, vou te cortar, Renato, porque falar da Quitéria, quem observa a Quitéria quando ela começa a sambar dentro da passarela, dentro daqueles 700 metros, né, ela não para um segundo. Ela não para. Aquilo ali é o lugar dela de... Isso aqui é meu lugar, eu não estou aqui por obrigação, por nada, nem por ninguém. Isso aqui me pertence, né? Ela tem esse lugar que ela toma aquilo ali e fala, é meu, eu estou aqui, eu amo, eu sou apaixonada por isso aqui. Ela faz aquilo com prazer. Ela não parou um segundo. O Império Serrano ficou mais não sei quantos minutos ali e a Quitéria sem parar, né? Ela tem um lugar de pertencimento muito grande, porque ela conquistou o lugar. Né? Eu acho que isso é diferente, né? Ela conquistou o lugar à frente da bateria. E a comunidade se identifica... O Império Serrano é uma escola muito diferenciada nesse ponto, né? Porque a Quitéria da comunidade, identificação, mestre de bateria, veio da própria bateria. O primeiro casal formado na base da escola. Não, filho do Luiz Machado, gente. Filho do maior compositor da escola. O compositor da história da escola, que nesse caso, Senepo, não tem problema nenhum. Exatamente. Entendeu? Aí você vê o intérprete, filho dos grandes intérpretes da escola, do Carlinhos da Paz. Então, assim, a escola é formada por ela mesma. Então, assim... É uma escola de samba. Exatamente, é uma escola de samba. É muito... eu sou um privilegiado de poder estar no Império Serrano. A verdade é essa. É isso, né? E nós de ouvirmos todas essas histórias e de acompanhar um desfile de 2026 do Império falando sobre Dona Conceição Evaristo. Ai, Renato, eu só posso desejar um carnaval deslumbrante para você, para toda a comunidade imperiana. Que essa escola é importantíssima para a história da nossa cidade, né? Então, vou estar lá, preso dentro daquele módulo da Band, que ela me prende ali, e aí eu vou estar preso ouvindo ela falando... Não é preso, é assistindo de camarote, gente. Não gosto de estar de camarote, eu gosto de estar perto. Eu tenho uma loucura, que se me engaiola, eu fico louco. E eu fico dentro de uma gaiola de vidro, e ali... Eu amo o que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço, mas eu sou um pouquinho mais feliz, aliás, bem mais solto, né? Para todos os lados, enfim, nos lugares que eu posso acessar. E aí, mas eu vou estar lá torcendo muito por um desfile lindo, que você consiga colocar em prática aquilo que você sonhou e que os imperianos saiam felizes da passarela esse ano. E a gente tem certeza que vai ser escrita mais uma linda história, né? Com certeza. Sendo um pouco redundante, mas é isso. Agradeço demais e
A única coisa que eu quero é justamente um final feliz. Isso mesmo, com Muito certeza. bom, muito Renato, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Bruno, me despeço de você. Mídia jura que tá se despedindo? Estou despedindo de você, porque a gente encerra por aqui. Parece, gente, a gente tá encerrando o programa. Ela vai estar ao meu lado ainda a noite toda, praticamente. Um beijo pra vocês, que esse Ouro é na tela da Band. Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam e a gente volta ainda com as demais escolas que desfilam pelas 15 agremiações que integram a Série Ouro. Tchau, tchau. Tchau.